Isso aqui é o processo que nós fizemos junto com o BNDES, foram extremamente importantes nisso. O João Carlos Ferraz, que é o diretor de planejamento do BNDES, o Rafael Oliva, que deve estar conosco aqui amanhã, toda a equipe da BTI e esse conjunto de membros da academia que foram alimentando as nossas discussões com, digamos, não só análise, mas também com formulações. Né? Pode passar. A política, que foi uma coisa importante, foi lançada pelo presidente da República, tinha lá meia dúzia de governadores, dúzias de ministros, etc., para mostrar isso. Quer dizer, de novo, o governo está fazendo o seguinte, sinalizando que há uma direção. Né? Isso para o setor privado é uma coisa fundamental, não é que o setor privado, principalmente as grandes empresas, os setores mais dinâmicos, vão seguir a orientação do governo, mas há uma sinalização clara, dizendo, o núcleo do governo está focado nisso. Né? Bom, aqui eu vou só mencionar, quer dizer, a ideia da política é isso, ter como objetivos centrais sustentar o ciclo de expansão e ganhar competitividade. O conjunto de desafios está focado muito na questão de elevar a inovação, e isso é que permite que a qualidade do investimento seja melhor, que aí os efeitos positivos sejam os desejados. A ideia de trabalhar com metas é muito nessa linha, quer dizer, primeiro você sinalizar e depois você poder controlar o que você está efetivamente fazendo. E 3 níveis da política, né? As ações sistêmicas, que são transversais, o foco na estrutura real produtiva brasileira, para você ganhar competitividade no que já existe, não ficar só procurando essas novas formas de produção, e destaques estratégicos, que são coisas que fazem parte do ordenamento mais geral da condução da política brasileira. Por exemplo, uma coisa que nós estamos muito envolvidos e que o Lacan tem nos ajudado muito também, que são os processos que a gente chama de integração produtiva com a América Latina e com a África. Né? A África hoje é uma fronteira para nós absolutamente essencial, aliás, para o mundo. Né? Os chineses, por exemplo, estão lá o tempo todo. Só que nós temos uma capacidade de criar ligações muito mais estruturais com a África, mas isso não acontece fazendo declaração de boa intenção, só na Associação dos Países de Língua Portuguesa e tal. Você tem que ir fazer negócios, você tem que ir construir essas pontes tecnológicas, etc. Né? Vamos lá. As metas que foram definidas são essas, depois eu vou mostrar como é que a gente está trabalhando elas agora, mas a ideia central é a seguinte: o país precisa investir, né? É o que o Fernando mostrou, a questão do investimento é essencial, mas tem que ser um investimento com qualidade. Quer dizer, as empresas que vão estar investindo têm que ser empresas de qualidade, têm que estar focadas na inovação, têm que estar focadas no mercado externo, e nós precisamos fazer com que o tecido produtivo brasileiro não esteja tão concentrado, principalmente em faturamento e geração de empregos de qualidade, só nas grandes empresas. Isso precisa estar muito melhor desenvolvido. Micro e pequena empresa é muito importante, mas as micro e pequenas empresas brasileiras ainda não têm a qualidade necessária para serem atores fundamentais de fazer esse processo de mudança. Elas precisam de uma ajuda, precisam de uma articulação muito mais profunda para que elas possam dar esse salto. Né? O mercado interno brasileiro é enorme, o Fernando mostrou isso, quer dizer, nós podemos crescer. Agora, se você estiver só produzindo com insumos externos, produzindo de uma forma antiga, produzindo com métodos antigos, você não vai fazer nada mais do que simplesmente repassar o que é o avanço fora e vai perdendo cada vez mais espaço no seu próprio mercado. Isso aqui é só uma demonstração de como é que a PTB esteve desde o início focada nisso, de articular dentro do governo, mas articular com o setor privado. Quer dizer, não é só uma declaração de intenções, é uma questão central. Nós usamos tudo que havia de mecanismos de diálogo com o setor privado e estamos aprimorando cada vez mais. Agora, por exemplo, nós vamos começar a fazer uma rodada de avaliação da BDP com os donos de empresas.
exatamente para tentar reduzir esse fosso aí entre as burocracias que eu mencionei. Vai passar. Bom, o que está acontecendo com a PDP hoje? Obviamente a crise está superada, pelo menos os efeitos imediatos, mas é fundamental continuar tendo o investimento como liderança da expansão econômica. A questão do balanço de pagamentos está se mostrando aí todo dia uma questão central, quer dizer, dessa vez nós temos reservas e isso nos permite um conforto grande, mas obviamente nós não podemos conviver com uma situação como essa permanentemente, principalmente um dos gráficos que o Fernando mostrou, porque nós estamos perdendo qualidade na nossa pauta de exportação. Então isso é uma questão crítica, isso não é uma questão do governo A, B ou C, isso é um negócio que ou você tem investimentos geracionais ou você efetivamente não consegue calibrar isso da maneira necessária. E essas duas questões que já foram mencionadas, o câmbio e a questão dessa qualidade. Isso aqui eu não vou repetir, o que o Fernando já mostrou, quer dizer, por onde que a gente estava indo, o que houve, e estamos voltando para isso, e portanto há a possibilidade de realmente termos isso. Por isso que a qualidade do investimento é tão importante. Quer dizer, não é, por exemplo, você tem que investir em BK. Agora, você tem que investir na produção do BK para o BK cada vez ser melhor. Isso significa você ter uma política de ciência e tecnologia muito específica, muito calibrada com o BNDES. O BNDES tem que se entender cada vez melhor com a FINEP, porque se eles forem em linhas não absolutamente convergentes, você está jogando muito dinheiro fora. É necessário que as missões comerciais estejam focadas também na descoberta e no aperfeiçoamento de mercados onde a gente possa trabalhar nisso. Por isso, esses esforços de integração com a América Latina são tão importantes, porque é um mercado altamente privilegiado dos nossos manufaturados e bens de capital. Então, qualquer gráfico desse, se você parar para ver e se perguntar o que fazer, você vai se deparar com essa questão de como que você maneja a política industrial. Bom, isso eu acho que o Fernando demonstrou, isso aqui está basicamente, são conclusões derivadas do esforço que foi sendo feito pelo estudo do PIB e esses outros estudos. Bom, isso aqui é a discussão de PIB industrial, de PIB potencial, bom, aqui alguns números, quando a gente fala isso, o que o Fernando e o Mariano mencionaram, você tem crescimento não quer dizer que você tem desenvolvimento, O Brasil está crescendo muito, mas você veja isso, em químicos nós estamos com um déficit de 15 bi, em eletrônicos 10 bi. Esse déficit em eletrônicos há 10 anos atrás era 1,5, está em 10, ele cresce geometricamente. BK, nós somos o único país da América Latina que tem uma indústria de BK. Apesar disso, como nós não temos uma indústria de BK avançada, nós temos um déficit de 10 bi nisso. E coisas, por exemplo, equipamentos médicos hospitalares, tirando fármacos, nós já estamos com um déficit de 5 bilhões. E isso, por exemplo, por isso é que ter uma política industrial clara numa sociedade democrática é essencial. A população brasileira, como está escrito na Constituição, que a saúde é direito do cidadão, dever do Estado, isso não só está na cabeça do cidadão, mas está na cabeça dos juízes. Então, cada vez mais, os sistemas públicos de saúde, que no Brasil são universais, estão sendo forçados a adquirirem o que é mais sofisticado no mundo, porque o sistema judicial entende que isso tem que ser feito dessa forma. Então, ou a gente dá um salto nessa área também, ou isso aqui, que há 15, 20 anos atrás nem existia, era uma coisa só rico que podia fazer tratamentos muito especiais. Hoje é uma coisa de consumo de massa. Então, de novo, quer dizer, como que você enfrenta isso? Só se você tiver uma política industrial muito clara e tiver um uso muito eficaz dos seus mecanismos.
Bom, isso aqui é a estrutura de coordenação da BDP, aqui é como é que os programas foram nominados, o conjunto de medidas que foram lançadas na BDP tiveram uma implementação de praticamente 100%, o que demonstra que o grau de coordenação intragovernamental realmente aumentou, porque é muito normal nesses casos, você lança uma boa ideia, a Fazenda fala de jeito nenhum, e não acontece nunca, e ao contrário aconteceu tudo dessa vez. Vamos lá. Essa coisa da articulação público-privada é muito importante. Por exemplo, a Fiesp, desde que a gente lançou a BDP, que ela montou um grupo só para acompanhar a BDP. Ora, isso é importantíssimo. Por quê? Porque primeiro mostra que o setor privado, a base do setor privado, nem sabe que existe essa coisa de BDP, mesmo estimulados pela Fiesp. Mas mostra que as estruturas empresariais estão entendendo que é necessário entrar no debate, acompanhar o debate e dar opinião nisso. Por quê? Porque está funcionando, está dando resultado, é algo que está efetivamente rodando. Além disso, pode passar. Pode passar. Isso aí, enfim, eu não vou detalhar isso, vai estar à disposição. Isso é um demonstrativo de como é que esse nível de coordenação está entrando. O que eu queria dizer é que também os estados estão fazendo isso. O Minas Gerais já tem uma política própria coordenada com a gente, o Paraná vai fazer conosco agora, Sergipe já está fazendo, Goiás está fazendo, então isso está se espraiando pelo país. E a ideia não é assim, o governo federal impõe um modelo, todo mundo tem que estar junto. Não, a ideia é que você possa coordenar, e por isso é que o município é tão importante, você possa coordenar esse tipo de coisa para chegar até no chão de fábrica, que é onde eu quero chegar agora. Isso aqui eu não vou mencionar, são as formas como a política opera os seus instrumentos, né? Vamos lá. Isso aqui também é o que a gente está propondo de ajustes nas metas, avaliações, é só para demonstrar que nós não estamos só com um discurso, nós estamos fazendo efetivamente o que a gente está dizendo, nós estamos avaliando a implantação da indústria, da política, para que a gente possa agora calibrar e fazer uma proposta para que o próximo governo a ser eleito possa receber uma coisa que não seja simplesmente um resultado aí também. Mesmo sabendo que você tem lá uma utilização muito mais acentuada de máquinas, de automação, etc., a nossa competitividade está entre 15% e 18% disso, a nossa produtividade. Então, são os números que, obviamente, se você for detalhar, isso aí se transforma num conjunto bastante diferente, mas que são sinais, né? Para ver que essa discussão de competitividade, de você focar as ações, não é algo só de desejo de formulação de política, é algo que nos afeta muito diretamente, né? Pode passar. Bom, pode passar. Isso aqui é que eu queria mostrar. O que nós estamos fazendo na BDI, e aí eu vou encerrar com esses exemplos aí. Nós estamos querendo fazer com uma agência pequena, nova, um exercício de demonstração de como isso pode ser executado. Então, o que é a nossa lógica de funcionamento? A BDI, quando foi criada, contratou uma série de estudos para se atualizar sobre como estava a economia brasileira em um conjunto grande de cadeias produtivas, que eram os planos estratégicos setoriais. Eram formados por, primeiro, um panorama setorial, quer dizer, o que acontece com o setor de têxtil e confecções, o que acontece com o setor de calçados, a indústria naval, e por aí vai. Daí saía um estudo prospectivo que dizia, olha, isso aqui é provavelmente o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer no Brasil. Aí isso se desdobrou em estudos de rotas tecnológicas, para você saber, por exemplo, isso. O que vai acontecer com o tecido, tá certo? Você vai continuar tendo esse tecido que você tem hoje, ou você vai efetivamente ter os tecidos inteligentes de base nanotecnológica, etc, etc. E aí as rotas estratégicas para que você pudesse trabalhar com o setor no Brasil para poder fechar esse ciclo aqui e estar tornando a nossa ação compatível
com o que tinha sido visto nesses estudos. E aí a gente gerou uma série de ações objetivas de apoio à competitividade dos setores. Porque qual era a ideia? É claro que uma agência como a BDI não vai tentar fazer o que o BNDES faz, nem o que a FINEP faz, nem o que a Fazenda faz. Mas o BNDES não tem capilaridade suficiente para chegar no chão da fábrica. Assim como o Ministério da Fazenda capta os números, pode passar para frente, capta os números maiores, mas não exatamente o que está acontecendo. Então, não vai passar isso ao site de acompanhamento. O que nós fizemos foi isso. A BDI tem uma coisa que se chama RENAP, que é a Rede Nacional de Política Industrial, em que nós estamos indo nos estados, levando tudo isso que nós temos de informação, de utilização da PDP como um instrumento real de articulação das ações. Formamos um núcleo com as federações de indústrias e com as secretarias equivalentes nos estados, e aí nós desenvolvemos com eles duas coisas: a montagem de uma política industrial do estado adequada às suas circunstâncias e um canal direto de utilização dos mecanismos, projetos, ferramentas que o governo federal tem para que a gente possa chegar efetivamente nas empresas. Então, só para ficar em 2 ou 3 exemplos aqui. A BDI foi encarregada de fazer a gestão de um projeto de internacionalização de micro e pequenas empresas com a União Europeia. São 44 milhões de euros, meio a meio, União Europeia e as entidades brasileiras. Então, pode passar. O que nós fizemos? Eu achei que tinha. O que nós fizemos? Por exemplo, tem um projeto na Bahia, que foi definido pela Bahia, que é o seguinte: vender lixo para a Europa. Tá? E está funcionando. Qual que é a lógica disso? Eles tinham, e era uma coisa importante para o Estado, cooperativas de catadores de lixo, e vendiam no mercado local. E, portanto, tinham sempre um preço muito deprimido, porque os compradores do lixo selecionado sempre estabeleciam um preço muito baixo. Com esse projeto, a gente detectou que há uma demanda na Europa, por exemplo, por reciclagem de PET, de alguns papéis especiais, etc. Então, esse pessoal foi organizado com esse dinheiro, foi capacitado no uso das normas técnicas europeias, para você poder fazer isso, tiveram a possibilidade de ir à Europa ver como é que é, estabeleceram os contatos e estão efetivamente exportando lixo para a Europa. Tá certo? E há vários outros casos desses, estamos fazendo também, por exemplo. Agora, essa semana, nós estamos com a segunda missão dos fabricantes brasileiros de aeropeças, que eles foram primeiro para a Suécia no ano passado e agora estão em Toulouse e Marignane vendo a questão tanto do fornecimento para a indústria de asas fixas, aviões, quanto de asas rotativas, que são helicópteros. Então, por exemplo, a gente pega, no caso dos aviões e dos helicópteros, isso é uma das áreas onde o Brasil tem competência mundial, em que o objetivo estratégico é você manter essa competitividade, mas se você não tiver uma cadeia de fornecedores brasileira, você não consegue manter isso a longo prazo. Você vai ter só uma montadora e cada vez mais você vai estar dependendo das circunstâncias do mercado internacional. Então, nós, além do que o BNDES financia a Embraer, do que há os mecanismos de apoio regulatório do governo, regime aéreo, VECAERO, etc., nós estamos pegando essa ponta das empresas menores, mas fazendo um trabalho de organização delas, inclusive porque elas vão ter que se fundir ou vão ter que se articular de uma maneira melhor, porque o setor aeronáutico está passando pelo mesmo fenômeno que passou o setor automobilístico, ou seja, as montadoras, alguém como a Embraer, não vai comprar peças, vai comprar sistemas. Então isso vai ser uma enorme transformação. Nós já vimos o desastre que isso foi no Brasil para as indústrias de autopeças brasileiras. Vamos lá. Uma outra coisa, por exemplo, sem você melhorar o ambiente jurídico do Brasil, você fazer com que fazer negócios, gerar
indústria seja mais fácil e mais objetivo no Brasil, tanto para abrir e fechar uma empresa, quanto para controlar os processos de registro de patentes, de utilização de patentes, etc., etc., nós vamos ficar para trás. Então, nós fizemos um programa específico que se chama Direito e Desenvolvimento, em que começamos tanto com o processo de simplificação dos mecanismos de comércio exterior, onde juntamos 35 anuentes do governo federal no processo de importação ou exportação e criamos 12 normas de simplificação disso que já foram todas implementadas, quanto nós estamos fazendo agora, fizemos um seminário que estava o ministro Gilmar Mendes, o ministro Tasso Genro e Miguel Jorge, para a gente discutir as relações, por exemplo, entre o Conselho Nacional de Justiça e as estruturas do Ministério do Desenvolvimento, para você poder ampliar o grau de eficácia do ambiente jurídico do país. Isso aqui eu acho que eu já mencionei, nós estamos trabalhando bastante nessa coisa da integração produtiva com a África e a América Latina e estamos com projetos de cooperação industrial focados em inovação com Suécia, França, Estados Unidos e Alemanha agora, exatamente para a gente poder fazer os dois movimentos, quer dizer, nos articularmos com aqueles que são em desenvolvimento como nós, mesmo que estejam em estágios anteriores, mas não deixarmos de estar conectados nos centros dinâmicos do capitalismo. Aqui é um pouco esse exemplo, né? Quer dizer, um couro e calçado. A gente fez um relatório, tem boletins setoriais, que é um trabalho que a gente tem com o NEIT, tem esses estudos de inovação. Isso leva a um trabalho direto com as associações e com as empresas, até chegar no ponto de fazer com coisas como essa aqui, por exemplo. Nós pagamos um curso para a Pramec no Rio Grande do Sul para fazer um estudo e um treinamento em setup rápido de máquinas. O que significa isso? Para você poder acompanhar numa indústria como calçados, que depende da moda, a velocidade da moda, você tem que poder mudar a conformação da máquina com velocidade e eficiência suficiente para que você possa responder à demanda por menores quantidades em prazos mais curtos e uma mudança constante em períodos menores também. E isso é um negócio muito complicado, porque você tem que adaptar as máquinas aos moldes, aos sistemas de corte, etc. Tem que treinar as pessoas para fazer essas modificações. Primeiro você perder as mãos e depois com eficiência para poder manter o nível de qualidade. O calçado brasileiro subiu de preço médio na exportação e nós chegamos a esse ponto, né? Tivemos uma outra experiência muito interessante, que é o seguinte: em Goiânia você tem um núcleo de empresas produtoras de software muito importante. Só o que acontecia? As pequenas empresas tinham que treinar gente que não tinha conhecimento suficiente até um nível de excelência, por exemplo, em linguagem Java. Na hora que esse pessoal estava bem treinado, as empresas maiores chegavam, ofereciam um salário 50% maior e levavam esse pessoal. Então, o que nós fizemos? Acertamos com eles que agora nós estamos dando esses cursos básicos para que isso saia do custo fixo das empresas e o turnover seja apenas uma coisa normal. A competição para as empresas menores permita que elas desenvolvam produtos também mais sofisticados. Vamos lá. Bom, isso aí são os outros exemplos, eu não vou mencionar tudo. No caso do naval, por exemplo, o SAC mencionou o pré-sal, né? Se você pega os números da Petrobras, a Petrobras diz o seguinte: nós passamos de 60% para 75% de conteúdo nacional nas plataformas e nos navios. Ótimo. Aí você vai decupar esse dado, disso 96, 97% é aço puro, né? Nem as soldas não são feitas com tecnologia nacional. Então, é fundamental você ter, para aproveitar essa demanda, primeiro, projetistas dessas coisas. Segundo, indústria de navipeças, né? Porque uma coisa está casada com a outra. Você, para poder fazer um rebocador e usar digamos, um motor, ou um guincho, ou uma mangueira com jato d'água e tal, brasileiros, o projeto tem que caber uma peça brasileira e não uma peça dinamarquesa, né?
Então, isso parece uma coisa simples, mas o Brasil tem comprado isso tudo pronto. Há um enorme esforço para que isso avance, nós estamos dentro desse esforço e, por exemplo, fizemos uma coisa que parece muito básica, mas que não existia, que é um catálogo de navipeças brasileiras, né? Então, hoje, as empresas entram no site, nós fizemos isso com o Sinaval, com o GIP, etc. Ela entra, se cadastra, há um comitê de avaliação das entidades, nosso, da Transperto e da Marinha de Guerra do Brasil, e a empresa entra no catálogo se ela está qualificada. Ora, isso abre a possibilidade de alguém que vá fazer o projeto do navio dizer, bom, o que tem no Brasil que eu posso colocar no meu projeto com um grau de especificação. Essas coisas parecem, por isso é que eu estava querendo dar esses exemplos, parecem coisas assim muito pequenas quando você está discutindo as grandes formas de interferência macro na indústria. Mas quando você vai conversar com o sujeito que é o cara real, que tem a dona da empresa, que está lá enfrentando as encrencas, ele quer saber muitas das vezes disso para poder se ver livre de coisas que ele não pode resolver arcando com os custos ou que não tem capacidade de se organizar suficientemente, para que ele possa aí sim começar a pensar em coisas com grandes saltos, quer dizer, como é que ele vai tomar empréstimos maiores, como é que ele vai se envolver nessa coisa da governança do conhecimento dentro da sua estrutura produtiva e aí sucessivamente. Então, um pouco só para fechar isso, o que eu queria demonstrar é que o país está efetivamente caminhando nesse sentido, quer dizer, você tem uma percepção mais vaga há muitas gerações de que indústria é essencial para o Brasil. Isso foi caminhando no sentido de ter ações randômicas, né, com umas com mais, outras com menos foco, mas que geraram instituições, resultados extremamente relevantes que nos permitiram estar onde estamos, mas que agora é necessário dar esses saltos, quer dizer, tanto você ter um ordenamento muito mais amplo, muito mais constante, muito mais sofisticado, quanto a capacidade de chegar nessa ponta, né? Para fechar, por exemplo, eu sou do Conselho Nacional do SEBRAE, já pela segunda vez. Na penúltima reunião, o SEBRAE, por exemplo, decidiu exatamente essa mesma coisa, aprofundar a coordenação conosco, para fazer como objetivo central da sua ação chegar no chão de fábrica, mas você ir atrás da necessidade real, né? E eu acho, quer dizer, aí é mais informação do que a gente está fazendo, que isso precisa, repito, chegar no nível municipal. Quer dizer, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, isso é um esforço constante da cidade, há uma busca constante disso, mas eu acho que é necessário aprofundar esse grau de coordenação, né? A interseção entre a capacidade que a universidade tem de gerar conhecimento, de você transformar isso em negócios. Eu, uma época, trabalhei com a Margarida diretamente num projeto assim, quando ela era reitora, nós fizemos um roadshow na universidade inteira, tentando captar esse tipo de coisa, para as pessoas sentirem que isso é a parte nobre do exercício, eu diria até da cidadania. Quer dizer, você produzir o conhecimento é uma coisa essencial, mas você traduzir esse conhecimento na estrutura produtiva é efetivamente a tarefa mais sofisticada e mais essencial. Obrigado.